Trocando em miúdos, pode ficar 2 anos sem conseguir aderir a um edital de parcelamento de débito tributário. E dependendo da situação, isso pode significar o fechamento do seu negócio. Imagine a seguinte situação: sua empresa está funcionando normalmente, os clientes continuam comprando, os contratos continuam sendo executados, o faturamento continua entrando. Mas existe uma bomba relógio escondida dentro da sua empresa. Você perde um parcelamento fiscal. Acredita que simplesmente basta fazer outro, mas então descobre que a dívida que estava parcelada voltou a ser totalmente exigível, ou seja, o fisco pode retomar a cobrança daquele crédito tributário não pago. Sua empresa perdeu a regularidade fiscal, e isso é muito sério. A Receita Federal, se você está no Simples, iniciou o seu procedimento de exclusão do Simples Nacional. Você começou a correr riscos em eventuais contratos públicos que você tenha celebrado, porque há necessidade de apresentação de certidões negativas para que o poder público, por lei, possa fazer o pagamento daquilo que ele deve à sua empresa. Se você não tiver essa certidão negativa, você corre o sério risco de não conseguir receber, e isso vai impactar diretamente o fluxo de caixa da sua operação. E dependendo do caso, você pode ficar até 2 anos sem aderir a uma nova transação tributária. Trocando em miúdos, pode ficar 2 anos sem conseguir aderir a um edital de parcelamento de débito tributário. E dependendo da situação, isso pode significar o fechamento do seu negócio. Parece exagero, mas não é. E hoje eu vou te mostrar por quê. Então, nesse episódio, você vai entender coisas muito importantes como o que realmente acontece quando um parcelamento é perdido, por que a dívida cresce rapidamente, como a exclusão do Simples Nacional pode acontecer, por que empresas que trabalham com o poder público podem sofrer impactos ainda maiores e qual é a consequência mais grave que quase nenhum empresário conhece. Me acompanhe. Eu sou Kleber Demétrio, advogado especializado em Direito Empresarial e Tributário, graduado pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, mestre em Direito do Estado, também pela PUC-RS. Minha missão nesse canal é traduzir temas jurídicos importantes para micro, pequenos e médios empresários, cujo faturamento seja de até 25 milhões no ano. Aqui é sem gravata e sem juridiquês, direito descomplicado para decisões estratégicas. Espero que você esteja bem. Bom, no episódio 16, nós mostramos como a escolha do regime tributário pode impactar diretamente o lucro da sua empresa. Lembra? O fato é que muitos empresários acreditam que o problema termina quando conseguem enquadrar a empresa num determinado regime tributário. Na verdade, o problema começa muitas vezes ali, na escolha do regime tributário. Porque basta perder o controle dos débitos tributários para colocar todo o benefício em risco, especialmente as empresas que adotaram o regime do Simples Nacional, que é a esmagadora maioria das empresas de micro, pequeno e médio porte desse país. Vou contar um caso real para vocês, sem citar nomes, evidentemente. Uma pequena empresa prestadora de serviços técnicos tinha vários clientes, na sua maior parte clientes públicos, contratos inúmeros rodando, funcionando perfeitamente, faturamento recorrente mensal na faixa entre 80 e 100 mil reais por mês. Entretanto, ao longo dos anos foram surgindo dificuldades financeiras. Foram feitos parcelamentos junto à Receita Federal do Brasil, foram buscadas alternativas de regularização, mas alguns acordos, alguns parcelamentos que tinham sido celebrados com a Receita Federal acabaram sendo inadimplidos. Então, foram rescindidos. O resultado? Uma dívida superior a 500 mil reais foi inscrita em dívida ativa da União. Este valor correspondia ao parcelamento que a empresa havia conseguido realizar no passado, mas que por conta de problemas posteriores, o parcelamento não conseguiu ser honrado e foi rescindido por falta de pagamento das parcelas. Pouco tempo depois da rescisão, veio o termo de exclusão do Simples Nacional. Essa empresa operava no regime do Simples Nacional. E a empresa passou a enfrentar
seríssimas dificuldades para manter a sua regularidade fiscal. Primeira consequência da exclusão: a dívida não desaparece. Muitos empresários pensam: se eu perder o parcelamento, não tem problema, eu posso fazer outro, não é mesmo? Mas não é assim que a coisa funciona. Quando o parcelamento é rescindido, a cobrança retorna, os juros continuam correndo, as multas permanecem incidindo, a dívida continua aumentando dia após dia. O problema, portanto, queridos empresários, queridas empresárias, deixa de ser financeiro, passa a ser um problema de nível estratégico. E é aqui que entra a importância da inteligência jurídica empresarial. A informação jurídica de qualidade, ela visa proteger os empresários desses infortúnios, alcançando uma informação que vai ser decisiva para que ele não caia nestas ciladas da vida empresarial, que podem, muitas vezes, significar o fechamento da empresa. Segunda consequência: você perde a regularidade fiscal. Sem regularidade fiscal, surgem dificuldades para a emissão das certidões. E sem certidões, surgem obstáculos para financiamentos, contratos com grandes clientes, fornecedores estratégicos, licitações públicas. A empresa do exemplo que eu citei no início do vídeo, ela basicamente tinha como cliente-alvo e exclusivo órgãos da administração pública, que exigem certidões negativas de débito ou certidões positivas com efeito de negativa para poder liberar o pagamento do serviço prestado. Se não há estas certidões disponíveis, a administração pública administrativamente suspende o pagamento até que a empresa possa apresentar estas certidões. Muitos empresários, infelizmente, só percebem a importância da certidão quando deixam de consegui-la. Terceira consequência: o risco de exclusão do Simples Nacional. Quando existem débitos relevantes sem a devida regularização, a Receita Federal pode iniciar o procedimento de exclusão das empresas que estão no Simples Nacional. E aqui começa um segundo problema. A empresa continua devendo, mas corre o risco de perder justamente o regime tributário que a ajudava a manter a sua competitividade, o Simples Nacional. É o famoso efeito dominó. Quarta consequência: o impacto nos contratos públicos. Se sua empresa vende ou presta serviço para órgãos públicos, a situação, como eu já referi no início, pode ser ainda muito mais grave. A ausência de regularidade fiscal pode comprometer habilitações em licitações públicas, renovações contratuais, credenciamentos, novas contratações e até mesmo dificultar o recebimento de um valor da administração pública decorrente de uma prestação de serviço ou da venda de um produto àquela administração pública. Pode dificultar este recebimento porque a lei de licitações exige que na liquidação de empenho, que é um procedimento administrativo feito previamente à liberação do dinheiro para o prestador de serviço, que sejam levantadas as situações de regularidade fiscal da empresa. Se a empresa não possui as certidões negativas ou as certidões positivas com efeito de negativas, ela vai sofrer uma suspensão administrativa do pagamento. Tem o direito a receber, tem, mas vai demorar porque haverá necessidade, muito possivelmente, de a empresa entrar com um mandado de segurança requerendo a liberação do pagamento por conta de a suspensão do recurso a despeito de inexistir certidões negativas ou positivas com efeitos negativos, serem consideradas como enriquecimento ilícito da administração, né? Ela não pode contratar o fulano para prestar um serviço, a empresa presta o serviço e depois, por falta de certidão, a administração pública diz: não vou te pagar porque tu não tem certidão. Mas já recebeu o serviço, então eu tenho direito de receber a contraprestação financeira. Esta é a lógica que o Poder Judiciário aplica para resolver o problema da suspensão do pagamento por falta de certidões. Mas, repito, isso vai demandar um certo tempo, porque a empresa vai necessitar ajuizar um mandado de segurança e esse mandado de segurança vai tomar um certo tempo e pode ser um tempo que a empresa não tenha para honrar os seus compromissos junto aos seus fornecedores e aí a coisa vai se complicando cada vez mais. Portanto, a empresa deixa de perder dinheiro apenas para o fisco, passa a perder faturamento futuro. Agora vamos falar um pouco sobre a consequência que quase ninguém conhece. E eu acho que aqui que está
a cereja do bolo deste episódio. A quarentena de 2 anos da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Presta atenção. Pouquíssimos empresários conhecem essa regra. A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional possui programas especiais de negociação chamados transações tributárias. São justamente os programas que oferecem maiores descontos, maiores prazos, condições mais favoráveis. Mas existe uma regra muito severa, e é essa regra que muitos empresários desconhecem e depois vivem momentos de difícil solução. O artigo 18 da portaria PGFN 6.757 de 2022 estabelece que o contribuinte que tiver uma transação rescindida fica impedido de formalizar nova transação pelo prazo de 2 anos. E o detalhe mais importante, a proibição vale mesmo para débitos diferentes. Ou seja, o empresário perde justamente um instrumento que poderia ajudá-lo a regularizar sua situação fiscal. É como alguém afundando e descobrir que não poderá utilizar o bote salva-vida pelos próximos 2 anos. E qual é o maior erro que os empresários vêm cometendo nesse assunto? É o seguinte: o empresário trata o parcelamento fiscal como uma simples prestação mensal, mas ele não é. O parcelamento fiscal é uma ferramenta de sobrevivência da empresa. Quando ele é perdido, normalmente não se perde apenas um acordo de parcelamento com o fisco. Perdem-se alternativas, certidões, oportunidades, competitividade. E, em alguns casos, perde-se até a capacidade de continuar contratando com o poder público. E, em situações mais extremas, a própria condição de continuar operando a empresa. A empresa acaba fechando as portas. Então, vale a pena, nesse momento do vídeo, você prestar atenção nesse checklist que eu vou passar agora. Sua empresa possui parcelamentos fiscais ativos? Existe alguma parcela em atraso? Você sabe diferenciar um parcelamento ordinário de uma transação tributária? Sua empresa corre o risco de exclusão do Simples Nacional? Sua empresa depende de licitações ou contratos públicos? Você conseguiria regularizar sua situação fiscal se perdesse os seus parcelamentos ou acordos atuais? Se alguma resposta gerou dúvida ou se você não sabe responder, existe uma vulnerabilidade tributária que merece atenção imediata. Se você quiser aprofundar este assunto, os nossos contatos institucionais estão no primeiro comentário desse vídeo. No episódio 16, nós mostramos como escolher o regime tributário correto. Lembra? Hoje, mostramos o que acontece quando a empresa perde o controle da sua regularidade fiscal. No próximo episódio, nós vamos tratar da reação, do tipo, recebi um termo de exclusão do Simples Nacional. E agora, o que eu faço? Vou mostrar quais medidas precisam ser tomadas imediatamente, quais prazos não podem ser perdidos e quais erros podem transformar um problema tributário em uma crise de sobrevivência empresarial. Porque aqui é sem gravata e sem juridiquês. Direito descomplicado para decisões estratégicas. Te vejo no próximo vídeo. Até lá.